Você já vivenciou um milagre assim na sua vida, pô, que você achou algo impressionante, né? Eu conheço várias histórias milagrosas, né? Eu já contei algumas na minha própria vida, vou contar algumas outras aqui. Pô, eu conheço a história de um cara chamado Jonathan Goldford. Esse cara, ele foi missionário na China, e aí ele orou a Deus, tal, para que o enviasse para a China, e ele foi, só que ele tinha que aprender mandarim, e ele não conseguia aprender de jeito nenhum. Eu já contei essa história outras vezes. Aí, ele, um dia assim, cara, ele orou a Deus e falou assim, poxa Deus, não consigo aprender essa língua, não consigo. E, pô, vim para cá para pregar para essa galera aqui, mas eu não consigo aprender a língua de jeito nenhum. Os outros missionários já aprenderam, menos eu. Então, Senhor, se não é da sua vontade, eu vou voltar para casa. Mas se for da sua vontade, eu preciso que hoje você faça eu falar mandarim. E aí, cara, Deus respondeu a oração dele naquele dia, assim, de uma hora para outra, literalmente. O relato é que ele aprende a falar mandarim de uma hora para outra mesmo, e ele fala melhor do que todos os outros missionários, a ponto dele ser o cara mais fluente, assim, em mandarim. Ele era quase um nativo, assim, falando. E a gente sabe que isso foi pelo poder de Deus, assim. A galera que está vivenciando esse texto de Efésios, essa galera vivenciou vários milagres que foram relatados lá no capítulo 19 de Atos, quando Filipe pregou. Então, pô, a gente viu coisas extraordinárias acontecendo, por exemplo, né, os demônios reconhecendo o poder de Jesus Cristo e atacando uns caras lá. A gente viu a galera se arrependendo dos seus pecados e o pessoal pegando livros. Para você ter noção assim do valor dos livros, né, o Filipe falou também. Mas o valor dos livros, poxa, um livro era uma herança que você recebia. Assim, era um negócio tão precioso, sabe? Que era uma herança que você guardava para você, de tão caro que era um livro. E a galera lá de Éfeso resolveu colocar aqueles livros diante do fogo, assim, queimar aqueles livros, porque aquilo representava a religião que eles participavam antes, que era uma religião contrária a Jesus Cristo. A gente vê o paninho que Paulo usava para secar seu suor, sendo usado para as pessoas serem curadas das suas enfermidades e para os demônios também saírem do corpo das pessoas. Então, vários milagres aconteceram assim de modo impressionante. 10 anos depois, a gente vai ver Paulo escrevendo essa carta para essa igreja. E Paulo, no capítulo 2, vai falar de um milagre que aconteceu com eles, que foi maior do que esses todos. Então, assim, a gente, às vezes, fica muito ligado num milagre desse tipo que eu comentei. Então, pô, um cara aprendeu mandarim de uma hora para outra, na Rua Azusa, lá, uma mulher aprendeu a tocar piano de um dia para o outro, e uma pessoa ressuscitou na África do Sul, em 1966, no avivamento que aconteceu na África do Sul. A gente fica muito assim, espantado com esses milagres de curas grandiosas e tal, mas o maior milagre de todos vai ser esse que Paulo vai relatar para eles no capítulo 2, que é a obra de Jesus Cristo na vida deles, como que a vida deles se transformou por conta do milagre do Evangelho, da graça de Jesus Cristo que alcançou a vida dessa galera. E aí vai ser esse texto que a gente vai ler agora, beleza? Você está aí posicionado? Efésios 2, versos de 1 a 10 diz assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Cara, esse texto é maravilhoso, porque Paulo está falando do maior milagre de todos, que é o milagre da conversão, e ele vai tentar explicar esse milagre de duas formas. Então, primeiro, Paulo vai mostrar o que a gente era antes de conhecer Jesus, e Paulo vai mostrar o que a gente se tornou depois de conhecer Jesus, depois da gente ser alcançado por essa graça maravilhosa. A primeira lição que esse texto traz para a gente é que um dia nós fomos escravos. Isso está registrado dos versos 1 ao verso 3. Então, a primeira lição desse texto é que nós fomos escravos do pecado. Ao descrever o modo como a gente vivia, no caso dos Efésios e de nós, o que eu quero que você entenda? Cara, você, eu e os Efésios, nós somos iguais nesse texto. Beleza? Então, nós somos idênticos nesse texto. Qual era a nossa vida antes? Antes, a gente era escravo da idolatria, a gente era envolvido em todo tipo de magia que desagradava ao nosso Deus, ainda que você tenha nascido no lar que você tenha nascido. Então, qual é a parada? Eu com 15 anos, eu entendi essa graça maravilhosa que me alcançou. Por quê? Porque eu vivia literalmente nessa vida de idolatria. Então eu conhecia estátuas às quais eu servia, diante das quais eu me ajoelhava, eu acendia a vela, eu ia para a procissão, eu tinha que andar de joelho, eu tinha que colocar pulseirinha, sei lá o quê. Eu fazia todo tipo de ritual aí que desagradava ao nosso Deus. E quando eu entendi a graça de Deus pela minha vida, poxa, isso foi maravilhoso, porque eu consegui enxergar exatamente isso que Paulo fala do verso 1 ao verso 3. Só que às vezes quando você nasce num lar cristão, você não tem essa mesma percepção, beleza? Você não tem essa mesma percepção que eu tive anteriormente, de que a minha vida era imersa em idolatria, em pecado, e que eu era totalmente morto, desesperado por Jesus Cristo, por salvação, por algum tipo de sentido. A descrição que Paulo vai fazer é que a nossa vida era a vida de um morto. Então o morto não tem condições de reagir, o morto não tem condições de por ele mesmo reviver, o morto não tem condições de fazer nada, beleza? Esse é o quadro que Paulo tenta pintar para você. Então esse quadro aqui, cara, é muito pior do que o quadro de uma doença, por exemplo. Então Paulo não está dizendo assim, a gente era doente, e aí, poxa, Deus trouxe uma cura para a nossa doença. Não, era muito pior, a gente estava morto. Não existia cura, não existia nada que você bebesse, porque o morto não bebe nada. Não existia nada que você fizesse, porque o morto não faz nada. Não existia nada que você falasse, porque o morto não diz nada. Não adiantava nada, você estava totalmente desesperado, assim como eu. A gente estava totalmente imerso e escravizado pelo pecado. Paulo faz várias considerações aqui para a gente entender o que é esse pecado. E ele fala do príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Paulo aqui faz uma descrição breve de 3 poderes que eram terríveis na nossa vida e que dominavam a nossa vida completamente, que é aquilo que ele vai chamar de mundo em outras ocasiões, aquilo que ele vai chamar de carne em outras ocasiões, e nessa também, e aquilo que ele vai chamar de príncipe do poder do ar, que é Satanás. A gente estava diante de 3 poderes contra os quais a gente não podia lutar, porque a gente estava morto. Sabe, tipo um morto-vivo, sei lá, uma parada assim, a gente era totalmente dominado por aquilo. Então,
diante daquilo que ele chama de mundo, que é todo um sistema de pensamento que é contrário à palavra de Deus, diante daquilo que ele chama de carne, que é toda inclinação pecaminosa da nossa vontade em fazer a nossa própria vontade e não fazer a vontade de Deus, diante daquilo que ele chama de príncipe do poder do ar, que é Satanás, um demônio poderoso, aquele que na escala dos anjos era um anjo extremamente poderoso e se rebela contra Deus, e 1/3 do céu cai com esse demônio, e agora esse demônio começa a atuar nas nossas vidas. Satanás não está acorrentado no inferno nesse momento, é isso que a palavra de Deus vai dizer. Satanás está vagando pela terra. Lembra lá daquela conversa no livro de Jó, de Satanás com Deus? Por onde você está andando? Eu estava vagando pela terra. Satanás está atuando nesse momento nas vidas de muitas pessoas e atuou na nossa vida como alguém poderoso e cruel, como um senhor poderoso e cruel. Nós éramos escravos dele. Em 3 versos, Paulo vai tentar pintar para a gente assim, o quadro mais tenebroso que poderia ser pintado, e eu gostaria que você tentasse entender. Ele está tentando dizer que a nossa vida toda era depravada, corrompida, pecaminosa. A nossa vida toda era um lixo. É isso que Paulo está tentando dizer para a gente. A nossa vida toda era suja. Em tudo o que fazíamos havia sujeira. E você pode pensar assim, pô, cara, mas isso é estranho. Eu entendo, por exemplo, que eu faço coisas erradas. Pois, se você for minimamente sincero, você vai entender que você faz coisas erradas, beleza? Tem pensamentos errados, que você mente em algumas situações da sua vida. Se você for minimamente sincero, que você odeia algumas pessoas ou já odiou, que você já foi motivado por ira, por violência, já pensou, pô, já pensei coisas cruéis, cara, muitas vezes na minha vida, e luto contra elas até hoje. Não é possível que isso não tenha acontecido com você também. Mas é estranho para a gente, então isso é fácil de aceitar, mas é estranho para a gente aceitar, por exemplo, que assim, pô, mas antes de ser cristão, antes de entender a mensagem do Evangelho, pô, fazia coisas boas. Ou eu conheço pessoas que não são crentes, não são cristãs, e fazem coisas boas. Você não conhece? Não é verdade? Isso não acontece? Então, é verdade. Mas o que a gente deve entender? Bom, primeiro, o fato da gente ser totalmente corrompido significa que todas as áreas da nossa vida são corrompidas. Beleza? É isso que a gente vai chamar de depravação total. Todas as áreas da nossa vida são depravadas, corrompidas, são assediadas pelo pecado. Muitas vezes eu faço mal, e quando eu faço mal, eu tenho prazer em fazer o mal. Então, por exemplo, a pessoa pode acessar pornografia, como eu acessava antes, e você acessa a pornografia, você sabe, por exemplo, que uma pessoa, um ser humano, a filha de alguém, beleza? Hoje eu tenho uma filha e um filho. Então, um ser humano, a filha de alguém, está se prostituindo, está sendo usada por dinheiro, para mostrar sua intimidade, para fazer sexo, sei lá, na frente de alguma coisa, alguma câmera tal, e você tem prazer naquilo, cara. Isso é totalmente imundo, isso é totalmente sujo, isso é totalmente depravado. Você consegue entender? O abismo desse pecado te leva a muitos outros abismos. Quando você coloca alguma coisa no lugar de Deus na sua vida, seja o que for, seja a sua carreira, seja ganhar dinheiro, seja até a sua família no lugar de Deus na sua vida, isso é idolatria, isso é pecaminoso, isso está errado. Só que além de todo o erro que a gente comete, cara, e quantos erros eu cometo por dia? Dezenas e dezenas, talvez centenas. Uma comparação que a gente costuma fazer, que foi feita por um outro cara, é assim, cara, imagina se todos os seus pensamentos de hoje, imagine se todos os pensamentos que você teve na reunião de oração, ou no culto aqui mesmo, para você ver como é que a gente é corrompido, inclinado para o mal. Imagina se todos os pensamentos nossos fossem
projetados ali naquela tela. Cara, quanto de nós mesmos seria exposto naquele telão que a gente se envergonharia profundamente? Talvez a gente nunca mais voltasse para esse lugar, se colocasse os nossos pensamentos ali, estampados ali, na hora da reunião de oração, na hora do culto, dessa noite. Além do mal que a gente faz, a gente deixa de fazer o bem muitas vezes. Então, tantas vezes a gente se omite. E isso é pecaminoso, porque Jesus nunca faria assim, Jesus nunca se omitiu de fazer o bem a ninguém. Além do mal que a gente faz e do bem que a gente deixa de fazer, quando a gente faz o bem muitas vezes, a gente faz pelos motivos errados. E eu te garanto, se você não conhece esse Deus Todo-Poderoso verdadeiramente, se você não foi alcançado pela graça, se você não conhece a Jesus Cristo, todo o bem que você faz não serve para a glória dele. Qual é o maior dos mandamentos, Jesus? Lhe foi perguntado, o maior de todos é: ama, pois, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua força, alma e entendimento. Tudo o que você faz na sua vida é por amor a esse Deus, de todo o coração, força, alma e entendimento, tudo. O bem que você faz é por amor a esse Deus. Se não for para a glória dele, é um bem corrompido, é um bem limitado, é um bem prejudicado, é um bem defeituoso, é um bem pecaminoso. Eu costumo dizer o seguinte, cara, por que o Evangelho é maravilhoso? O Evangelho é maravilhoso porque ele é o único que apresenta as boas obras como resultado da nossa salvação e não como causa da nossa salvação. Porque, olha só, raciocina comigo, se eu participo de uma filosofia ou de uma religião que entenda que eu tenho que ser caridoso para eu ser salvo, eu sou caridoso por interesse próprio, eu sou caridoso por egoísmo, eu sou caridoso para ser salvo e não para fazer o bem para os outros. Mas o Evangelho é totalmente diferente disso. O Evangelho diz assim: você foi alcançado pela graça e não tem nada que você possa fazer para mudar essa situação, porque isso vem de Deus, não de você. Até a fé que você tem não veio de você, para você não se gloriar. E agora o bem que você faz é resultado disso. Então você não faz o bem esperando receber uma recompensa, não. Você faz simplesmente por amor e gratidão a esse Deus Todo-Poderoso. Se nesses 3 versos a gente tem o nosso estado terrível diante de Deus, agora a gente tem a possibilidade de fazer o bem verdadeiro, que é o bem espiritual, é aquele feito para a glória de Deus, como resultado de um coração que é totalmente grato à obra de Jesus Cristo, esse favor imerecido. Tá ligado? Cara, antes a gente estava morto para a verdade de Deus, a gente estava morto, a gente não conseguia enxergar, a gente estava surdo, não tinha jeito. Éramos inimigos de Deus, aliás, nós éramos a própria inimizade. Agora, Deus resolve nos chamar de amigos no verso 4. Paulo usa 3 versículos para dizer o mal na nossa vida, e agora vai usar 7 para dizer o bem na nossa vida, através da graça de Deus. Sempre que você for testemunhar, isso não é regra, estou inventando essa regra agora, mas sempre que você for testemunhar para alguém, vou contar minha vida para alguém, 30% do seu testemunho é o passado ruim, beleza? E tenta cortar rápido. Aquilo ficou para trás. Agora é o que Jesus fez de você. Eu, um idólatra, fui transformado em amigo de Deus. Você que nasceu num lar cristão, você foi transformado em amigo de Deus. Você era inimigo desde o momento em que você nasceu, você era inimigo. Mas pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, você foi transformado em amigo de Deus. Ah, Clóvis, então qual é a diferença? É vantajoso nascer num lar cristão. Muita vantagem, cara. Deus vai te poupar de muito sofrimento, muito problema. O pecado vai trazer consequências a longo prazo, infelizmente, na nossa vida.
Então, uma vantagem você nascer num lar cristão. Olha o que diz o verso 4. Todavia, todo mundo que estuda esse texto diz assim, cara, que esse porém aqui do texto, cara, é o porém, esse todavia, é o mais bonito de todos, assim. Não tinha nada que a gente pudesse fazer. A gente estava entregue à nossa própria condenação, à nossa própria imundície. A gente estava distante de Deus, desesperado, condenado, diante de maldição. Essa era a nossa vida. No entanto, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Meu Deus, rico em misericórdia, com grande amor, me amou, me deu a vida com Cristo. É pela sua graça que sou salvo. Me fez sentir a vida. Pô, cara, é esse texto aqui, não é? É isso, cara. Olha que coisa maravilhosa. João Marcelo, cadê? Tô na banda agora, hein, João Marcelo? Finalmente chegou a minha vez. Segunda lição desse texto, que é a mais maravilhosa de todos. Contudo, Deus mudou radicalmente a nossa história para a sua própria glória. Eu sei lá por quê, qual é a razão disso, eu não entendo. Deus resolveu nos amar, Ele resolveu por Ele mesmo, para a sua própria glória. É assim que o texto diz. Aqui, a gente tem a junção da graça e da misericórdia de Deus. A graça é o favor imerecido, a misericórdia é a gente não receber a punição pelo mal que a gente merecia receber. A mesma graça e a misericórdia que alcançaram o filho pródigo, você é o filho perdido que foi alcançado. Eu sou o filho perdido que foi alcançado. Você nasceu num lar cristão, você é o filho perdido que foi alcançado. Você. Lembra da obra Os Miseráveis do Victor Hugo? Pô, cara, tem um cara chamado Jean Valjean, o cara faz tudo errado, o cara é um criminoso. Uma pessoa o hospeda na sua casa, para ele não passar a noite na rua. A pessoa o serve, dá comida para ele. E sabe o que ele faz? Ele agride aquela pessoa, violenta aquela pessoa para roubar aquela pessoa. Alguém que o abraçou, que o recebeu. E ele dá as costas para aquele bem que foi feito. Só que aí, cara, quando pegam o Jean Valjean e perguntam para a pessoa assim, pô, esse cara está com esses objetos aqui da sua casa, ele te roubou? O homem vai dizer para ele assim, não, cara, eu dei os objetos para ele. Os objetos são meus, eu dei para ele está perdoado, ele não deve nada para mim. Cara, olha que coisa impressionante. Você viveu a sua vida como você quis, você roubou a sua vida de Deus, Ele era o dono da sua vida, você fez o que quis da sua vida. Mas agora, Ele te perdoa, independentemente do pecado que você cometeu, do modo como você viveu antes. Ele te chama de filho, Ele olha para a sua vida através de Jesus Cristo. Agora, você não é mais um miserável diante de Deus. Não, pelo contrário. Agora você é propriedade dEle, você é herança dEle, você é riqueza dEle. A história daquilo que Ele fez na sua vida vai ser contada pela eternidade. Olha só o que esse texto diz, galera. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que Deus fez isso tudo? Por que Ele escolheu a gente? Por que Ele me escolheu? Por que Ele escolheu você? Ele fez isso para mostrar na eternidade, nas eras que hão de vir, na eternidade, para mostrar o tamanho da sua glória. Essa obra que a gente vai se alegrar na eternidade. Vai faltar tempo na eternidade para a gente
contar tudo que Deus fez na nossa vida. Todas as histórias, todas as transformações, nós seremos aquilo que servirá para a glória desse Deus. Ele vai olhar para a gente e a gente vai ser a sua riqueza. E Ele vai dizer, olha o que foi feito na vida do Clóvis, olha o que foi feito na vida do João, olha o que foi feito na vida desse meu filhinho amado. Paulo tenta apresentar aqui o contraste das nossas obras, verso 1 e 3, para as obras de Deus em nós. Ele nos amou primeiro, Ele nos vivificou, agora a gente já não está mais morto espiritualmente. Ele nos exaltou para que a gente seja o seu tesouro. Cara, essa transformação que aconteceu na sua vida, você está conseguindo entender? Foi essa transformação que aconteceu na sua vida. A minha vida não valia nada, nada, nada antes de eu encontrar Jesus. Agora eu sou o seu tesouro. Eu lembro de um cara, né, que é um cara da ciência, né, chamado Nicolau Copérnico. Ele dizia assim, poxa, eu não quero a eloquência dos pregadores e de Paulo e o amor de João, eu quero a misericórdia que foi demonstrada ao ladrão na cruz. Foi essa misericórdia que te alcançou, entende? A história do ladrão é a minha história, a história do ladrão é a sua história. Qual mérito tinha um ladrão para ser salvo? Aquele que estava sendo crucificado porque fez tudo errado, e Jesus diz para ele assim, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Você lembra das Crônicas de Nárnia? Crônicas de Nárnia, tá ligado? Melhor que tem da literatura aí? Pô, cara, tem a história do Edmundo nas Crônicas de Nárnia. O Edmundo é aquele irmãozinho, sabe? Tem os irmãos, e todos têm seu mérito. Né? A menina é muito boazinha, pô, o Pedro é muito corajoso, e todo mundo é bem legal. Mas o Edmundo não, o Edmundo é um traidor. O Edmundo é aquele que se encanta pelo reino lá do gelo, da rainha do gelo, é aquele que faz, tudo errado, é aquele que trai os seus irmãos. Sabe quem somos nós nas Crônicas de Nárnia, irmãos? A história do Edmundo é a nossa história. Por mais que a gente olhe para ele e pense assim, meu Deus, como é que ele fez tudo errado? Pô, quem faria isso? Você faria isso, eu faria isso. A história dele é a nossa. Nós somos os traidores pelos quais o leão, o Aslan, o Cristo deu a vida. No final, Edmundo não morre, quem morre é Aslan. No final você não morre, quem morre é Cristo, mas Ele ressuscita ao terceiro dia para que você ressuscite também. A nossa história é essa história de transformação. Calvino dizia isso, quanto menor a gente se vir, maior será a glória do nosso Deus. E vice-versa, quanto mais você olhar para a glória de Deus, mais você se verá pequenininho diante dessa glória tão grandiosa. Aplicação para a nossa vida. Como é que a gente aplica essa parada então na nossa vida? Viva a gloriosa transformação pela incomparável graça de Deus. Viva a gloriosa transformação pela incomparável graça de Deus. Cara, sua vida mudou. Esse texto está tentando lembrar os Efésios disso. A vida de vocês mudou. Há 10 anos atrás ela mudou e tem que continuar mudando agora. Agora, Paulo vai dizer daqui a pouco, vocês têm que se encher do Espírito Santo. Isso vai ter que ser recorrente na vida de vocês. Porque qualquer passo para trás é um passo no sentido de você abandonar a fé. Então tem que ser sempre passo para frente, sempre para o encontro com Cristo, sempre de modo sincero, sempre em arrependimento, sempre orando e chorando, tem que ser assim.
Por que que a gente parou de chorar quando a gente ora? E quando a gente se converteu, a gente chorava toda hora. Não era assim, irmãos? Quando a gente se converteu, a gente não conseguia começar a falar diante de Deus. E a gente não terminava, porque a gente chorava, porque a lembrança daquela escravidão era próxima da gente. Agora parece que a gente se acostumou com isso tudo, mas não. Há novidade de vida, há coisas maiores, há novas experiências. O Espírito Santo pode te encher, te batizar, use o nome que for, pode ser de novo, muitas vezes, te renovar, pode ser assim. Por que que eu sei que é assim, irmãos? Porque eu vivo isso há 25 anos, Cara, essa semana minha foi top demais na presença de Deus, cara. Ó, segunda-feira, participei de uma célula maneiraça, todo mundo falando de Jesus e tal. Uma menina foi batizada, numa casa muito maneira. Terça-feira, fiquei estudando esse texto aqui direto para tentar entender o que Paulo está dizendo e orando, buscando, Deus me ajuda. Estou entendendo o que Paulo está dizendo. E Deus me ajudou, pelo menos empate. Cara, quarta-feira recebi 2 irmãos na minha casa, heróis da fé para mim. E, a gente falou de Jesus o tempo todo. Depois fiz um culto com a minha família lá. Os meus filhinhos, preguei para eles. Quinta-feira, reunião de oração, estava aqui. E culto. Sexta-feira, reunião de oração, culto do sábado, reunião de oração do Gol, culto do Gol. Domingo, a gente está aqui de novo. Cara, a semana tem que ser assim. Eu sinceramente não entendo, galera, por que que a gente não está aqui todo dia na igreja? A gente tem que estar aqui todo dia, a não ser que você trabalhe e tal. Mas tem... Não, depende do horário, né? Mas tem uma galera que está de férias, cara. Essa galera de férias, não é possível. Eu morava na igreja, se eu pudesse, eu ficava o tempo todo chateando todo mundo da igreja, perguntando tudo sobre a Bíblia, o tempo inteiro. Tem que ser assim, galera, colar com os irmãos mais velhos na fé. Vocês têm que, ficar toda hora, Felipe, não... a gente está lá no grupo de leitura bíblica, tudo bem que a gente está meio lerdo para responder, né? Mas, tem, sei lá, poucas perguntas, tem que ter 30 perguntas lá. Filipinho tem que gastar a vida dele respondendo ali agora, cara. Vamos fazer pergunta, galera, vamos mergulhar no texto, vamos caminhar junto, vamos orar um pelo outro. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Agora você tem toda a condição de dizer não para o pecado que você cometia sempre. Agora você é livre para dizer não. Pela primeira vez você é livre para dizer não para o pecado. Sua vida já mudou. Se você volta para aquela vida pecaminosa, cara, a Bíblia faz uma comparação terrível, né? Me perdoe, mas é a comparação da Bíblia, beleza? É como um cão que volta ao seu próprio vômito, é o que a Bíblia diz. Entende? Cara, você que vivia imerso em pornografia, e você se converteu, e você continua com esse negócio, a Bíblia está falando, é um cão voltando para o próprio vômito. Está liberto disso, cara. Não é possível. E agora você pode dizer sim para se encher do Espírito Santo. Transforme as conversas na sua casa em conversas que edifiquem. Tem 2 formas da gente viver, galera. Viver cheio do Espírito e viver sem o Espírito. A gente pode conversar qualquer bobagem e a gente pode conversar sobre as coisas de Deus, mas você vai perceber, porque você foi comprado por Jesus Cristo, você vai perceber que quando você fala das coisas de Deus, seu coração se aquece. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Assim é o seu coração. O coração fica aquecido quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve sobre essas experiências. Por que a gente se amarra quando tem um testemunho assim? Tem uma vigília, rola testemunho. Por quê? Nosso coração fica aquecido. A nossa conversa diária tem que ser essa. Cheia do Espírito Santo, da presença de Deus, daquilo que Ele fez. E até nas coisas pequenas, a gente reconhecer essa presença de Deus nas coisas pequenas. Não perca mais, nenhuma reunião de oração aqui do Gol, cara. Não for por um motivo assim muito extremo, você tem que estar junto da galera aqui orando.
É nesse lugar que você vai encontrar esse enchimento do Espírito, né, que Paulo vai falar mais na frente. Amém, irmãos? Poxa, gostaria que a gente vivesse a maravilha daquilo que Deus fez na nossa vida. Faltam palavras para Paulo explicar aquilo que foi feito, mas ele diz isso, cara, foi tudo por Deus, Ele fez somente, Ele nos salvou, a obra é toda dEle, a parada é dEle só, é aquilo que é chamado de monergístico, é um só, surgiu dEle, Ele nos amou, a gente não merecia, mas olha que maravilha, e agora a gente pode viver na presença dEle, de todo o coração, amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado porque a gente, diante da Tua Palavra, sabe dessa verdade tão impressionante, o nosso coração pode ficar aquecido 10, 20, 30 anos depois da gente ter conhecido o Teu Evangelho gracioso, Senhor. Traz para a gente novas experiências, Senhor, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós, traz um avivamento mesmo sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Você pode mudar a nossa história mais uma vez, Senhor. Faz com que a gente queira mais da Tua presença do que daquilo que vem da nossa carne, Senhor. Faz com que a gente não volte para o nosso próprio vômito, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.